o dia em que o medo tomou conta de São Paulo. Na tarde de 3 de novembro de 1999, a cidade de São Paulo viveu um dos episódios mais sombrios de sua história recente. O Morumbi Shopping, localizado em uma das regiões mais movimentadas e elitizadas da capital paulista, foi palco de um massacre que abalou o país inteiro. Até então, o Brasil não estava acostumado a conviver com tragédias em locais públicos de lazer e consumo. O shopping, espaço associado à segurança, conforto e diversão, transformou-se em um cenário de horror. Um jovem de 24 anos, Matheus da Costa Meira, estudante de medicina, entrou armado com uma submetralhadora em uma das salas de cinema do complexo. O que deveria ser uma sessão comum do filme Clube da Luta rapidamente se converteu em uma chacina. Pessoas que jamais imaginaram enfrentar a morte em um local de entretenimento passaram a lutar por suas vidas. Esse episódio não apenas marcou a memória coletiva brasileira, mas também levantou debates profundos sobre segurança pública, saúde mental, fácil acesso às armas de fogo e até mesmo o impacto da solidão e da marginalização social na mente de jovens aparentemente comuns. A tragédia do Morumbi Shopping não foi apenas mais uma notícia policial. Ela entrou para o imaginário nacional como um marco do fim da inocência em ambientes considerados seguros. A partir dali, o medo passou a ser um visitante constante em espaços públicos, e a sensação de vulnerabilidade coletiva nunca mais foi a mesma. Este roteiro vai mergulhar nos detalhes do massacre, no perfil psicológico do atirador, nos impactos sociais e culturais que se seguiram e, sobretudo, na reflexão sobre como tragédias desse tipo expõem as fragilidades de nossa sociedade. Quem foi Matheus da Costa Meira? O perfil do atirador. Matheus da Costa Meira nasceu em Salvador e, aparentemente, levava uma vida comum. Estudava medicina, tinha família, acesso à educação e recursos. Mas por trás dessa imagem socialmente adequada, escondia-se um jovem atormentado por frustrações, isolamento e uma mente em colapso. Amigos relatavam que Matheus tinha um comportamento estranho e muitas vezes explosivo. Era descrito como antissocial, solitário e com dificuldade de se conectar com outras pessoas. Seu histórico acadêmico não refletia comprometimento. Ele já demonstrava sinais de desinteresse e insatisfação com a vida. Um ponto central de sua história foi a fascinação por armas. Matheus acumulava munições e exibia um comportamento de culto à violência, algo que já chamava a atenção de pessoas próximas. Relatos indicam que ele se inspirava em crimes que ocorreram fora do Brasil, especialmente nos Estados Unidos, como o massacre de Columbine, ocorrido apenas meses antes, em abril de 1999. A escolha do filme Clube da Luta para o ataque também não foi aleatória. O longa, carregado de violência, crítica social e temas de alienação, dialogava com o estado de espírito do atirador. Para Matheus, a vida havia perdido sentido, e a violência parecia ser sua forma de gritar para o mundo. Esse perfil levanta uma questão importante. Quantos jovens em silêncio podem estar vivendo crises semelhantes sem apoio psicológico adequado? O massacre escancarou a falta de políticas eficazes de saúde mental, tanto em universidades quanto na sociedade brasileira em geral. Matheus foi contido após o ataque e condenado a 120 anos de prisão, mas a prisão não apagou. Pessoas foram atingidas nas primeiras fileiras e houve pânico generalizado. Algumas tentaram se proteger atrás das poltronas, outras correram desesperadamente em direção às saídas de emergência. No entanto, o ataque foi rápido e mortal. 5 pessoas morreram e 7 ficaram gravemente feridas. O silêncio de uma sala de cinema foi substituído pelo som dos tiros, gritos de dor e desespero. O ataque durou pouco tempo, mas foi suficiente para transformar a vida de dezenas de famílias para sempre. Após o massacre, Matheus não tentou fugir. Ele foi contido ainda dentro do cinema e levado sob custódia. Sua frieza após o ataque chamou a atenção da imprensa e de especialistas. Não demonstrou arrependimento imediato, apenas uma espécie de vazio emocional. Esse episódio deixou marcas profundas na memória coletiva brasileira, e até hoje, ao se falar em massacres em locais públicos no Brasil, o caso do Morumbi Shopping é lembrado como um dos mais emblemáticos. Impacto social e cultural. O massacre no Morumbi Shopping levantou discussões em diversos níveis. O primeiro impacto foi o medo. Pessoas passaram a se questionar se realmente estavam seguras em locais públicos considerados blindados contra a violência urbana. Shoppings, cinemas e outros espaços de lazer passaram a repensar suas medidas de segurança. A tragédia também trouxe à tona a questão das armas de fogo. Como um estudante conseguiu acesso a uma submetralhadora? O debate sobre o desarmamento ganhou força no início dos anos 2000 e culminou no Estatuto do Desarmamento, sancionado em 2003.
Embora não tenha sido consequência direta exclusiva do massacre, casos como o de Mateus tiveram peso nas discussões. Outro ponto crucial foi o debate sobre saúde mental. Mateus não era parte de uma facção criminosa, não estava envolvido com tráfico de drogas nem com o crime organizado. Era, ao contrário, um jovem que carregava um colapso interno invisível para a sociedade. Isso chamou atenção para a falta de políticas públicas voltadas para a prevenção de transtornos mentais e apoio psicológico. Na cultura popular, o massacre também gerou marcas. Filmes, reportagens, livros e documentários se inspiraram no caso, explorando a vulnerabilidade humana e a violência urbana. Para muitos, foi um símbolo da virada de século, um momento em que o Brasil percebeu que tragédias como as vistas em outros países podiam acontecer em casa. O massacre no Morumbi Shopping é uma ferida aberta na história do Brasil. Ele mostrou que a violência não se restringe às ruas, nem aos locais estigmatizados como perigosos. Ela pode surgir onde menos se espera, revelando que a vulnerabilidade humana é universal. Mais do que recordar o crime em si, é necessário refletir sobre os alertas que ele deixou. O descaso com a saúde mental pode gerar consequências trágicas. O acesso facilitado a armas potencializa riscos inimagináveis, e a falta de preparo de instituições para lidar com sinais de perigo contribui para que tragédias aconteçam. O caso de Mateus da Costa Meira é também um chamado para observarmos os jovens ao nosso redor. Quantos estão sofrendo em silêncio? Quantos demonstram sinais de isolamento, desespero e fascinação pela violência sem que ninguém perceba ou haja? A memória do massacre deve servir como instrumento de prevenção. Precisamos de políticas públicas mais sólidas para a saúde mental, maior rigor no controle de armas e uma sociedade mais atenta às dores invisíveis. Se esse episódio trouxe uma lição, é a de que a violência não nasce do nada. Ela é fruto de contextos ignorados, de ausências de cuidado e de brechas sociais. Que este roteiro não seja apenas uma lembrança de um passado sombrio, mas um convite à reflexão e à mudança. Se você conhece alguém que demonstra sinais de sofrimento psicológico, ofereça apoio, incentive a busca por ajuda profissional e seja presença. A prevenção começa com empatia e responsabilidade coletiva.